Então, pessoal, a gente segue aqui conversando sobre o comércio atlântico de escravizados e vamos trazer aqui algumas atividades que podem ser interessantes para que você aprenda um pouco mais sobre esse período histórico. Então, venha comigo aqui na minha navegação aqui na nossa tela, certo? Então, uma das características que a gente precisa sempre que a gente for falar de comércio atlântico de escravizados é lembrar das razões que fizeram com que Portugal fosse pioneiro no processo de expansão marítima europeia. E é isso que essa questão que está aí na tela, ela traz. Ela pergunta o seguinte, para estudarmos a utilização do trabalho escravo como uma das bases da colonização portuguesa, é necessário retomar alguns conhecimentos. E para essa retomada, faça então o que se pede. Explique o pioneirismo português no contexto do expansionismo marítimo europeu, ou seja, por que Portugal saiu na frente nesse processo de expansão ultramarina europeia. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Portugal foi o primeiro estado europeu a se lançar nas navegações, porque ele tinha a necessidade de buscar novos territórios para crescer economicamente, isso para expandir os seus domínios, as suas riquezas. Isso só foi possível, é importante que se diga, porque Portugal se unificou e se apaziguou internamente antes de outras nações. Lá no século XIV, na Revolução de Avis, Portugal então se tornou uma nação unificada e apaziguada. Isso ajudou muito com que Portugal então pudesse já começar a construir as condições para realizar as grandes navegações. Quais eram essas condições? Você ter, primeiro, um Estado organizado, ou seja, um governo centralizado e organizado. Você ter uma relação interna de paz. Se você estivesse em guerra, se você estivesse em conflito, como por exemplo, os tanto espanhóis quanto portugueses estiveram durante muito tempo tentando expulsar os mouros, não é isso, da Península Ibérica, era difícil você conseguir construir então um processo tão grandioso como a expansão marítima. Outra característica também é que com a unificação, com a organização do Estado, você tem capacidade de arrecadar impostos, porque as viagens elas custam caro. Elas custavam caras as viagens, você criar grandes expedições, construir navios, tripular esses navios, ou seja, colocar pessoas lá, você precisava pagar para as pessoas irem, oferecer alguma vantagem, não é isso? Você precisava patrocinar essas viagens. Então, quem não estava organizado internamente não tinha condição de sair para as grandes navegações. Por isso que Portugal ele tem esse pioneirismo seguido da Espanha. Então, Portugal e Espanha, as nações da Península Ibérica, têm esse pioneirismo. Outra característica de Portugal também, que embora hoje a gente saiba que a tal da escola de Sagres não era exatamente uma escola, né? Mas a gente sabe que havia ali em Portugal um certo encontro de navegadores, de cartógrafos, de cientistas, de astrônomos, de pessoas que trocavam algumas ideias ali na região de Sagres, e isso ajudava a circular ideias sobre mapas, bússolas, astrolábios e tecnologia. Não era uma escola como a gente está acostumado a falar, como se fosse uma escola, um prédio com uma escola com aulas. Mas a gente pode dizer que ali na região de Sagres, aquilo que a gente chama de escola de Sagres, era sim um lugar de fluxo de informações sobre a navegação. Então, Portugal se unificou primeiro, teve paz primeiro, organização administrativa, capacidade de resolver os seus problemas internos para aí poder se lançar externamente, construir o seu processo de expansionismo marítimo aí na Europa, tá bom? Então vamos lembrar aqui os nossos conhecimentos sobre as navegações portuguesas iniciadas no século XV. Vamos analisar as afirmativas que estão aqui. Os portugueses promoveram o denominado périplo africano com o objetivo de chegar às Índias. E aí, parece plausível para vocês? O que era o périplo africano mesmo? Vamos lembrar? O périplo africano era aquele caminho que se fazia em torno da África até cruzar o cabo, que antigamente se chamava Cabo das Tormentas e passou a se chamar Cabo da Boa Esperança, não é isso? E para se atingir as Índias, não é isso? Então, o que a gente pode dizer sobre essa questão aí? Ela é correta. Então, o périplo africano foi cruzado com o objetivo de chegar às Índias. 2. Mesmo navegando pelo litoral do continente africano, os portugueses não demonstraram interesse em conhecer esse litoral e estabelecer possessões nele.
Nós falamos na nossa aula dessa semana que uma das formas de exploração do território africano eram as feitorias. Ora, então como que a gente vai dizer que eles não tinham interesse em conhecer o litoral? Os portugueses tinham muito interesse em conhecer o litoral e estabeleceram possessões, sim, as feitorias. A gente tem, por exemplo, algumas que são muito famosas porque serviram como base de exploração e de tráfico de seres humanos escravizados. 3. Os portugueses estabeleceram contato com os povos de diversas culturas e etnias em variados pontos do litoral africano. Isso é verdade, a gente acabou de falar sobre isso, que essa era uma região de diversidade. Embora a gente chame isso, como os europeus chamaram, de África, como se fosse uma coisa só, ela não é uma coisa só, certo? Então é importante que vocês aí considerem este elemento. Então aqui, se estivéssemos fazendo essa atividade, o correto seria marcar a letra D. Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. A 2, ela está errada porque os portugueses tinham muito interesse, sim, em estabelecer possessões ao longo desse litoral. Tá? E falando em litoral, eu tenho aqui uma outra atividade que eu queria compartilhar com vocês, que é uma atividade de pesquisa, que pode ser muito interessante para você realizar, fazer aí no teu caderno, fazer uma anotação, usar um recurso digital, né? Que é uma pesquisa sobre a exploração portuguesa no litoral africano, neste contexto que estamos estudando, nas grandes navegações. E 2 pontos que podem ser levantados. Um dos primeiros são as atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses nas ilhas de Madeira e Açores. A gente já conversou um pouco sobre isso, mas no processo de expansão marítima, os portugueses usaram Madeira e Açores como ponto de passagem, embora eles não sejam os primeiros a terem chegado lá, mas eles, além de usar Madeiras e Açores como um local de passagem, ainda utilizaram essa ilha como um modelo de exploração que viria a ser utilizado nas colônias, que a gente vai ver como no Brasil, por exemplo, que é um modelo que a gente chama de plantation, que é um modelo de monocultura, de latifúndio, ou seja, grandes porções de terra, onde se planta um único gênero, geralmente aquele que dá mais lucratividade naquele momento. A gente vai ver que nesse primeiro momento de exploração colonial, por exemplo, o açúcar é o grande produto, então serão plantadas aí cana-de-açúcar para cima e para baixo para satisfazer esse modelo. Então, nas ilhas de Madeira e Açores eram também utilizadas com monocultura, mas também com alguma pecuária e outros tipos de produção também. Outro ponto de sugestão dessa pesquisa é os locais do litoral africano onde os portugueses estabeleceram feitoria. Então a gente tem aí vários lugares, né? Mas uma das famosas feitorias aí é a feitoria da Mina, né? O Castelo da Mina, o Castelo de São Jorge da Mina, que ficou muito famoso aí pela quantidade de escravizados que passaram. Então a gente tem ao longo do litoral muitas dessas histórias, inclusive algumas dessas feitorias, elas permanecem ou em ruínas ou como espaços de memória que estão presentes lá ao longo do litoral africano. Então é interessante porque você pode fazer essas anotações do seu caderno e elas servem para complementar os conhecimentos aí que você veio construindo ao longo deste período, certo, pessoal? Então, era isso, e eu espero que tenha sido útil aí a nossa conversa e essa nossa aula de hoje.